Olá, pessoal. Na aula passada, a gente fez uma introdução da geometria analítica, né? E a gente viu que um dos problemas que a gente está interessado é, dada uma curva, né, uma descrição de uma curva, a descrição geométrica de uma curva, em um sistema de coordenadas, a gente pode tentar encontrar a equação da curva. Esse é um problema muito interessante. A gente viu lá na última aula o exemplo do círculo, né? Dada a descrição geométrica do círculo, a gente adotou um sistema de coordenadas e obteve a equação do círculo. Mas a gente pode também tentar fazer o contrário, né? Dada a equação, uma equação em um sistema de coordenadas, encontrar a curva, né? Ou seja, o conjunto dos pontos dos pares x e y que satisfazem a equação, a gente pode assim determinar a curva. Por exemplo, né, a gente está bem acostumado com o caso das equações lineares, equações de grau 1. Por exemplo, essa equação aqui, 3x menos 5y mais 1 igual a 0. Se eu descobrir aqui todos os pontos x e y que satisfazem essa equação, né, eu vou obter uma reta. Por exemplo, aqui, ó, este ponto, o ponto x3, y2, né, ele satisfaz essa equação. Porque se eu substituir aqui x igual a 3 e y igual a 2, vai ficar 3 vezes 3, 9, menos 5 vezes 2, menos 10, né? 9 menos 10, menos 1 mais 1, 0. Então, da mesma forma, todos esses pontos aqui satisfazem esta equação, que é uma equação de grau 1, né, nas variáveis x e y, ou seja, não aparece uma potência de grau 2 ou 3 ou maior, né? Então a gente chama isso de uma equação linear, uma equação de primeiro grau em x e y. Em geral, né, toda equação de primeiro grau em x e y vai representar uma reta, né? E essa reta tem a forma geral, né, a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a 0, com a restrição de que o a tem que ser diferente de 0 ou o b é diferente de 0, né? Pode acontecer, por exemplo, do a ser diferente de 0 e o b igual a 0. Aí, nesse caso, a gente vai ter uma reta, assim, algo do tipo x igual a um número, né? Isso nos dá uma reta vertical. Mas a gente pode também falar de curvas de grau maior, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma curva cúbica. Y ao quadrado igual a 3x ao cubo menos 2x mais 1. Por que é uma equação cúbica, uma curva cúbica, né? Porque a equação aqui da curva envolve as variáveis x e y, né? E o maior grau que eu tenho aqui dessa equação polinomial é o 3, é o cubo aqui, né? Então a gente diz que essa é uma equação de grau 3, uma equação cúbica em x e y. E se a gente, ou melhor, né, se a gente pedir para o computador desenhar isso, vocês podem tentar fazer isso no GeoGebra, né? Eu já comentei com vocês esse programa fantástico. Então, vocês jogando essa equação lá no GeoGebra, vocês vão obter uma curva como essa aqui. Está desenhada, né? É uma curva interessante. A gente não vai estudar curvas desse tipo aqui no curso, né? Mas os matemáticos, né, adoram estudar esse tipo de curva. E aqui a gente pode ter uma ideia de como é que o computador faz, né, para desenhar essa curva, né? Existem várias maneiras, mas uma maneira seria, por exemplo, traçar retas verticais aqui, né? Para cada valor de x, eu substituindo aqui na equação, eu vou ter algo do tipo y ao quadrado igual a um número. Então, para cada valor de x que eu jogar aqui, nessa equação, que corresponde a calcular a interseção de uma reta vertical com a curva, eu vou obter dois pontos, né? Porque eu tenho y ao quadrado igual a um número. Então, eu vou ter aqui duas respostas, um com sinal positivo e um com sinal negativo. Então, calculando para um número muito grande de retas verticais, calculando esses pontos de interseção, eu posso calcular os pontos sobre a curva e depois posso ligar os pontos. Então, essa é uma maneira que o computador pode fazer para desenhar a curva, né? Mas não é
não existe só essa maneira, existem outras maneiras. Existe aqui uma infinidade de outras curvas. A gente pode também considerar, por exemplo, essa curva aqui, né? Vamos lá, qual é o grau dessa curva aqui, né? Dessa equação e, correspondentemente, dessa curva, chamada Lemniscata de Bernoulli. Bom, se a gente desenvolver, né, essa expressão aqui, x² mais y², vão aparecer termos de grau 4, né? X² e y². Então, o maior grau presente nessa equação, nas variáveis x ou y, é um grau 4. Então, a gente diz que essa é uma equação quártica, uma curva quártica. Essa bonita curva que tem a forma aqui de um laço, né? E pode ser utilizada para representar o infinito, né, em matemática. Então, a gente não vai, no curso aqui, estudar curvas de grau 3 ou grau 4. A gente vai se restringir às curvas, né, relacionadas a equações quadráticas. Então, a equação quadrática mais geral que a gente pode ter é uma equação desse tipo aqui, né? Vamos lá, ó. Ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a 0. É o polinômio mais geral que a gente pode escrever envolvendo as variáveis x e y. Aqui, a, b, c, d, e e f são coeficientes. Vão ser números, em cada caso concreto são números, né, que a gente vai escolher aqui um número para o a, para o b, para o c e assim por diante. E dependendo do valor que a gente escolher para esses coeficientes aqui, a, b, c, d e f, a gente vai ter uma curva, né? Então, o nosso curso aqui, a gente vai, na primeira unidade, se concentrar justamente em descobrir quais são essas curvas aqui. Estudar as curvas relacionadas, né, às curvas desta equação, dos pontos que satisfazem essa equação. É claro que a gente tem que estabelecer também uma restrição aqui, né? Como a gente está trabalhando com equações quadráticas, né, ou A, ou B, ou C tem que ser diferente de zero. Porque se todos eles forem iguais a zero, a gente vai recair no caso linear, né? Então, isso é apenas uma restrição que a gente tem que adotar. Bom, então vamos ver aqui vários exemplos, né? Hoje a gente só vai ver os exemplos de equações quadráticas e suas curvas, né? Mas depois a gente vai fazer um estudo mais detalhado dessas curvas. Então, um primeiro caso simples aqui, né, é uma curva que a gente chama de elipse. Parece um círculo achatado, né? É uma curva muito importante. Por exemplo, em várias aplicações, a gente sabe que pela primeira lei de Kepler, né, lá da astronomia, que os planetas fazem um movimento em torno do Sol segundo uma trajetória elíptica, né? Ou seja, sobre uma elipse. E aqui, como é que a gente... Bom, eu coloquei essa equação no GeoGebra e ele me deu essa curva, né? Então, ele foi calculando todos os pontos do plano, todos os pares xy que satisfazem essa equação. Então, por exemplo, este ponto aqui, né, é o ponto x1, y0. Ele pertence à curva porque satisfaz a equação, né? Se eu colocar x igual a 1 e y igual a 0, vai zerar esse termo, zerar esse, vai ficar 1² menos 1, 0. Então, esse par 1, 0 satisfaz a equação. Portanto, ele é um ponto da curva. A mesma coisa para esses outros pontos aqui, né? E assim eu poderia testar vários outros pontos. Bom, quais são os coeficientes, né? Se a gente voltar lá para a forma geral da equação. Então, eu tenho que o termo do x² é o a. O coeficiente do x² é o a. Então, está implícito aqui um 1, né? Da mesma forma, para o b, o coeficiente do termo xy é 1. E o coeficiente do c, do y² é o c, igual a 1 também. O d é 0, o e é 0, já que não existe aqui o termo x e o termo y. E o termo livre aqui, o f, é igual a menos 1.
a gente vai ver que, da mesma maneira que a gente tem lá na equação quadrática, a gente tem o delta, né, o discriminante, a gente também pode falar do discriminante de uma equação quadrática em x e y, que é essa expressão aqui, b ao quadrado menos 4ac. Quando a gente substitui os valores aqui, de a, b e c, neste discriminante, para este caso, a gente vai obter aqui menos 3, né, que tem um delta negativo. Então, a gente vai ver que, de modo geral, sempre que esse delta for menor do que zero, a gente vai ter uma elipse. Eu já descrevo algumas exceções e casos especiais. Um outro tipo de curva, né, que pode ser descrita por uma equação quadrática é a chamada hipérbole. Essa curva aqui. Vocês conhecem um caso de hipérbole que é a função y igual a 1 sobre x, né? É uma hipérbole. Então, é uma curva também importante. Neste caso aqui, a gente tem essa equação, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Quando você pede para o GeoGebra desenhar essa curva, você vai obter, né, representar graficamente essa equação, você vai ter essa curva aqui. Uma curva infinita, que se estende infinitamente no plano, né, ao contrário da elipse. E quais são os coeficientes aqui, neste caso, né, para esta hipérbole? O a igual a 1, b é zero, não existe o termo cruzado, xy, né? Tem aqui o c igual a menos 1, d igual a zero, e igual a zero, f igual a menos 1, já que eu tenho que passar o 1 para o primeiro membro da igualdade, não é isso? Então, esse 1 aqui vai virar um menos 1, por isso que o f é menos 1. Então, o discriminante aqui, no caso, dá b ao quadrado menos 4ac. Para esses valores de a, b e c, a gente obtém 4, que é maior do que zero. Então, mais uma vez, a gente vai ver que, em geral, quando o discriminante é positivo, a curva, né, o discriminante da equação quadrática é positivo, a curva vai ser uma hipérbole. De novo, existem exceções, que a gente vai ver daqui a pouco. Um terceiro caso importante é o da parábola. Vocês também estudaram bastante parábola no ensino médio, né? Já que vocês estudaram lá que toda função do segundo grau, o gráfico de uma função do segundo grau, é uma parábola. Então, esse também é o caso aqui, né? Só que a gente vai ter situações onde a parábola está alinhada com o eixo, o eixo da parábola é paralelo ao eixo x, né? Então, nesse caso aqui, a equação é y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 4 igual a zero. Se você colocar esta equação no GeoGebra, vai obter esta curva. Tá ok? Os coeficientes da equação quadrática geral, né, são esses de cá. E se a gente calcular o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, vamos obter zero. Então, isso também, a gente vai ver que, em geral, se o discriminante der zero, a curva relacionada à equação quadrática é uma parábola. Mas, como eu falei, existem casos especiais e isso complica um pouco o nosso assunto aqui, né? Por exemplo, se você considerar esta equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 1. Obviamente, né, qualquer valor de x e y que você jogar aqui, substituir nessa equação, você vai obter do lado do primeiro membro da equação um valor positivo, ou zero, né? Se o x e o y forem zero. Então, de qualquer maneira, é um número não negativo. E o segundo membro da igualdade é negativo. Então, não tem nenhum par x e y que satisfaça essa equação. Então, é um caso extremo, né, de uma curva que é vazia. Não tem pontos. Agora, notem que se você fosse usar aquele critério lá do discriminante, você poderia chegar à conclusão, né, que é uma elipse. Então, a gente vê que o discriminante é apenas uma condição
necessária, né? Se for uma elipse, o discriminante é negativo, mas pode ser que o discriminante seja negativo sem ser uma elipse. Tá ok? Um outro caso relacionado também à elipse, né, é o caso de um único ponto. Por exemplo, esta curva aqui, ó, x² mais esta equação x² mais y² igual a zero. O único ponto que satisfaz essa equação é o ponto x igual a zero ou y igual a zero. Qualquer outro valor que você jogar aqui não vai dar zero. Então, apenas um ponto pertence ao conjunto solução dessa equação. Então, é como se fosse uma curva formada por um único ponto, né? Por isso que a gente chama esses casos, às vezes, de casos degenerados. Não chegam a ser nem curvas, mas a gente tem que estudar também. Se a gente for olhar os coeficientes, né? A, B e C, o A é igual a 1, o B é 0, o C é igual a 1. E o discriminante, se você fizer as contas, vai dar menos 4, que é menor do que zero. Então, mais uma vez, você poderia pensar que olhando para esta equação e para o seu discriminante, você poderia pensar que trata-se de uma elipse, mas não, é um único ponto. Então, temos que ficar atentos também a esses casos especiais. Um outro caso importante, especial, né? Pode acontecer, por incrível que isso possa parecer, né, da curva associada a uma equação quadrática ser um par de retas concorrentes, como esse caso aqui, né? Olha só, x² menos y² igual a zero. Quando a gente olha para os coeficientes, né, o A é 1, o B não existe, o termo cruzado, xy é 0, o C é menos 1. Portanto, o discriminante dá 4, que é um número maior do que zero. Você poderia pensar, então, que esta equação descreve uma hipérbole, mas não é uma hipérbole, né? São duas retas que se cruzam em um ponto. A gente pode pensar que isso é um caso degenerado de uma hipérbole, né? Por que que dá um par de retas, né? Se você analisar aqui, ó, x² menos y² é igual a zero, isso acontece somente se pelo produto notável, né, x mais y vezes x menos y é igual a zero. Ou seja, se x mais y é igual a zero, ou um produto de números é zero, apenas quando um desses números é zero. Então, ou x mais y é igual a zero, ou x menos y é igual a zero. Mas se x menos y é igual a zero, x é igual a y. Aí eu tenho esta primeira reta. E se x mais y é igual a zero, y é igual a menos x. Eu tenho esta outra reta. Tá? Qualquer dos pontos sobre essas duas retas vai satisfazer essa equação. Portanto, a curva associada a esta equação quadrática é um par de retas, por incrível que isso possa parecer. Temos ainda mais dois casos degenerados, né? Pode acontecer da curva associada à equação quadrática ser uma única reta. Né? Nesse caso aqui, x² menos 2x mais 1 igual a zero. É fácil ver fatorando, né, que x² menos 2x mais 1 igual a zero, isso é x menos 1 ao quadrado. Mas x menos 1 ao quadrado é igual a zero se somente se x é igual a 1. Ou seja, eu tenho essa reta vertical aqui, né? X igual a 1. Todo ponto sobre essa reta vai satisfazer esta equação, já que não depende do y. Né? Para qualquer valor de y aqui, o x sendo igual a 1, a equação vai ser satisfeita. Portanto, a curva associada a esta equação é uma reta. E se você fosse olhar para os coeficientes, né? O A é 0, o A é 1, o B é 0, o C é 0. Portanto, o discriminante dá 0. E você poderia pensar que essa equação descreve uma parábola, mas não é uma parábola. Finalmente, pode acontecer da sua equação quadrática representar um par de retas paralelas. Né? Por exemplo, y² igual a 4, isso só acontece
se o y for igual a mais ou menos 2. Então, se o y for menos 2 ou o y for igual a 2, para qualquer valor de x que você tenha, né, esse ponto vai satisfazer a equação. Portanto, os pontos que satisfazem a equação são um par de retas. Se você fosse computar o discriminante, o a é zero, o coeficiente do x ao quadrado é zero, o coeficiente do xy é zero também, e o coeficiente do y ao quadrado é 1. Portanto, o discriminante aqui dá zero, e você poderia pensar que essa curva é a curva associada a essa equação é uma parábola, mas não é, né? Então, esse é o resumo aqui da aula de hoje, né? A gente vai estudar curvas associadas a equações quadráticas, a gente vai ver todos esses casos, né? E a gente vai ver métodos para determinar, dada uma equação, a gente vai saber dizer se essa equação representa uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole ou alguma dessas outras curvas especiais, degeneradas, né? E inversamente também, a gente às vezes vai pedir para você determinar a equação de uma certa parábola, de uma certa elipse ou de uma certa hipérbole. Tá ok?